Olá, sejam todos muito bem-vindos ao curso Conhecendo o Espiritismo. Durante esse período de pandemia e isolamento social, a casa está disponibilizando alguns cursos e também palestras online. Segundas e terças nós temos os cursos e quintas e sábados temos as palestras. Eu já estou aqui com a minha colinha para passar os horários para vocês, porque eu sou péssima de decorar essas coisas. Então, vamos lá. Às segundas-feiras, 18 horas, a gente tem o curso Conhecendo o Espiritismo e às 20 horas a gente tem o curso do Livro dos Médiuns. Na terça-feira, às 20 horas, a gente tem o curso Evangelho segundo o Espiritismo. E quinta-feira e sábado nós temos as palestras públicas. Na quinta-feira, que não são mais públicas, né, que são online, são públicas virtualmente. Quinta-feira, às 20 horas é a palestra e sábado, às 18 horas é a palestra. Eu já ia falar 16, 18 horas. Bom, mas vamos lá. O curso Conhecendo o Espiritismo começou na semana passada e para quem está chegando agora e não sabe do que se trata, esse curso ele é justamente para aquelas pessoas que estão chegando agora na doutrina espírita, que estão tendo o primeiro contato com a doutrina espírita, que querem conhecer mais sobre o espiritismo. Então, durante o curso todo, a gente vai falar sobre os fundamentos, a gente vai dar um panorama abrangente da doutrina espírita, falar dos princípios básicos, dos fundamentos, a gente vai fazer uma introdução da doutrina espírita para aqueles que estão chegando agora. Então, não deixem de compartilhar com a família, com os amigos, com quem tem interesse por essa doutrina tão consoladora. Um outro aviso importante é que o chat está aberto aqui embaixo e vocês podem comentar, vocês podem enviar perguntas que no final a gente tem 15 minutinhos onde os nossos instrutores vão estar respondendo as perguntas que vocês tiverem, caso tenham alguma dúvida com relação à aula. Na semana passada, que foi a aula 1, a Cris Rosadas falou pra gente sobre as 3 revelações. Só relembrando um pouquinho, que foram essas 3 revelações, né? Moisés, Jesus e o Espiritismo. Na aula de hoje, que é a aula 2, nós vamos falar sobre Allan Kardec e a codificação da doutrina espírita. Então, antes de entrar no tema preciso, né, da nossa aula, eu vou ler um trecho do Evangelho, como nós sempre fazemos, um trecho do Evangelho que está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo e que foi uma comunicação do Espírito de verdade, que é Jesus. Mais para frente também a gente vai falar sobre isso. Mas vamos ler então esse trecho tão lindo, tão preciso do Evangelho, que tem tudo a ver com o tema da nossa aula, e depois faremos uma breve prece. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Esse trecho lindo fala da chegada do Consolador prometido por Jesus, da chegada da doutrina espírita que veio trazida até nós pelos espíritos que se espalharam pela terra e vieram trazer essa doutrina de tanto consolo e de tanto amor. Então, nesse momento, vamos nos concentrar, vamos nos conectar com a Irmã Maria Angélica, com esse Mestre querido Jesus, com toda a espiritualidade amiga, pedindo para que nos intuam, para que nos abençoem, para que nós possamos apreender tudo que nos for ensinado no curso de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então agora a gente vai começar a falar sobre o Espiritismo.
que é a terceira revelação. Então lembra que eu já falei aqui que na primeira aula a gente citou as três revelações, né? Moisés, que veio trazendo a figura de um Deus único, mas um Deus ainda punitivo, porque nós ainda precisávamos de um certo limite. A gente era muito infantil espiritualmente e precisávamos de um Deus que fosse rígido, porque nós precisávamos ainda temer alguma coisa. Depois, passa-se um pouquinho mais de tempo e vem a segunda revelação, que vem na figura de Jesus. Jesus encarna para nos trazer a lei de amor, de caridade, vem nos revelar um Pai, um Deus de amor, um Deus que é Pai, um Deus que é todo bondade, que é todo justiça, que é todo misericórdia. Ele vem nos ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E depois, antes de partir, quando ele está lá na crucificação, quando ele está, na verdade, com os seus discípulos, com os apóstolos, ele promete um consolador. Ele promete um consolador que irá nos amparar. Passa-se um tempo e chega esse consolador para nós, essa terceira revelação que é a doutrina espírita, que é o espiritismo. Eu vou falar aqui sobre alguns aspectos da chegada do espiritismo para a gente debater um pouquinho e entender melhor a respeito do que é essa doutrina espírita. E ele prometeu que nos enviaria um consolador, que é o espiritismo, a nossa terceira revelação. E o espiritismo, ele tem características interessantíssimas, porque ele foi uma verdadeira invasão organizada dos espíritos de caráter universal. É importante a gente pensar sobre isso, a gente entender que as manifestações mediúnicas, né, as comunicações entre o mundo espiritual e o mundo material, elas sempre aconteceram, desde que a Terra existe. Acontece que a diferença dessas manifestações para o espiritismo, né, para a terceira revelação, é que essas manifestações elas aconteciam de forma muito espaçada. E com o espiritismo, quando chega essa terceira revelação, foi uma verdadeira invasão de comunicações espirituais, daquelas assim para marcar mesmo, sabe? Foi uma entrada triunfal organizada pelos espíritos para que nós tivéssemos acesso a todas essas informações tão importantes para a nossa evolução espiritual. E tem um caso até que é muito famoso antes do espiritismo, que aconteceu nos Estados Unidos, que muita gente já ouviu falar, das irmãs Fox, que recebiam comunicações através de pancadas na parede de um espírito que queria se comunicar e queria dizer onde o seu corpo estava enterrado. Então é um caso muito interessante, quem quiser saber mais sobre esse episódio que ficou tão famoso, é só procurar no Google, tem todas as informações. E eu acho bem interessante para a gente poder entender que essas manifestações elas vieram crescendo até que de repente houve, de repente para nós, né? Porque para a espiritualidade já estava tudo organizado, mas houve essa invasão aí dos espíritos. E o espiritismo ele veio mesmo para esclarecer as lições de Jesus. Lições que Jesus já tinha nos dado, já tinha nos oferecido através das parábolas e que, no entanto, a gente continuava sem entender. E muitas vezes hoje a gente também não entende determinadas coisas, porque nos falta instrução, nos falta conhecimento. E todas essas revelações, elas têm um caráter progressivo. É só a gente raciocinar o seguinte, que na época de Moisés, a primeira revelação, nós ainda éramos muito imaturos espiritualmente. Então, nós precisávamos de um determinado tipo de informação. Depois, nós amadurecemos um pouco mais e tivemos os ensinamentos de Jesus. E agora, com o Espiritismo, já mais evoluídos, estamos preparados para entender, para raciocinar. Nós estamos no momento onde nós queremos respostas
as nossas perguntas de onde viemos, para onde vamos, o que acontece conosco, como se dá a reencarnação. Imagina se todo esse conhecimento do Livro dos Espíritos tivesse vindo para nós na época de Moisés, ou se tivesse vindo para nós na época de Jesus. Não teríamos condições de entender todos esses ensinamentos tão preciosos e tão valorosos. A mesma coisa acontece quando a gente está na escola. Vocês imaginem ensinar física quântica para uma criança no jardim de infância. Ele não vai conseguir entender absolutamente nada. Então ele precisa começar a entender determinadas coisas, a evoluir, a passar de ano, de etapa em etapa, até que ele esteja preparado para esse ensinamento. E foi isso que aconteceu conosco. A humanidade, né? Nós nascemos lá simples e ignorantes, nós viemos caminhando e até chegarmos a esse momento onde estamos recebendo todos esses ensinamentos. Bom, Emmanuel, no livro O Consolador, para quem não sabe, Emmanuel foi o mentor espiritual de Chico Xavier. E esse livro, O Consolador, que é uma dica ótima de leitura também, de perguntas e respostas, ele é uma psicografia do Chico Xavier. Então eu vou ler um trechinho aqui do que Emmanuel nos traz. Ele diz o seguinte, que o Espiritismo é a ciência nova, vejam bem, a ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Vocês vejam que Emmanuel fala do Espiritismo como ciência. Mais para frente a gente vai entender o porquê disso, né? Por que o Espiritismo, a gente fala tanto de filosofia, de ciência e de religião. Próxima aula, não percam, mas é importante agora a gente entender que Emmanuel está nos trazendo que o Espiritismo também é ciência e que nos traz provas irrecusáveis que nos revelam a existência da natureza do mundo espiritual. Então não ficam mais dúvidas, existe um mundo espiritual e que se comunica com o nosso mundo corpóreo, com o nosso mundo material. Mas uma pessoa foi de extrema importância para que a doutrina espírita chegasse até nós. E essa pessoa é Allan Kardec, que ficou muito conhecido como Allan Kardec, mas o seu nome verdadeiro, seu nome de batismo, era Hippolyte Léon Denisard Rivail. E sim, ele foi o responsável por organizar, por codificar a doutrina espírita. Então vamos falar um pouquinho mais sobre Allan Kardec. Allan Kardec ele nasceu em Lyon, na França, e depois ele se mudou para Paris junto com os pais católicos, que aos 12 anos colocaram Kardec num colégio interno, que era muito comum na época. E essa escola era do famoso educador Pestalozzi. E foi lá que Kardec teve a oportunidade de aprender diversas línguas, porque ele convivia com muitos alunos de várias partes da Europa, então ele aprendeu várias línguas. Ele também pôde desenvolver todas as suas habilidades, todos os seus talentos, porque ele era, desde muito novo, muito científico, ele gostava muito da observação, da experimentação, ele não se contentava com respostas simples. Então ele foi desenvolvendo isso durante essa época do colégio. Ele era excelente aluno, ele se dava muito bem nas matérias, ele ajudava os alunos, inclusive, que não iam tão bem e passou a substituir Pestalozzi em várias aulas. Então ele era excelente aluno, muito inteligente, até que ele se formou, se tornou professor e passou a dar aulas particulares. E ele dava aula de física, química, matemática, astronomia, inteligentíssimo. Se casou, foi casado com a Doce Gabi, que era como ele chamava a sua esposa, e somente aos 52 anos de idade é que ele descobriu a sua verdadeira missão aqui no planeta Terra como codificador da doutrina espírita. Bom, vou contar para vocês rapidamente como foi que Kardec descobriu essa missão dele.
foi por volta de 1854 com o fenômeno das mesas girantes. Ele ficou sabendo através de um amigo que existia essas festas onde as pessoas se reuniam para poder fazer perguntas e receber respostas de mesas. E ele ficou muito intrigado com aquilo, porque ele era um homem da ciência, da observação, da comprovação. E ele ficou muito intrigado e foi a convite de um amigo para ver o que estava acontecendo, porque ele sabia que as mesas poderiam ser até magnetizadas. Ele estudava muito magnetismo na época, ele era conhecido na sociedade pelos seus estudos, ele era um homem muito respeitado. E, no entanto, ele ficou intrigadíssimo, porque mesa não tem nervos, não tem cérebro, como pode responder perguntas? E quando ele chegou numa dessas sessões das mesas girantes, ele realmente se deparou com um fenômeno que ele nunca tinha visto. Ou seja, as mesas respondiam. Só que as pessoas da época, que imagina, não tem nada parecido com a gente, elas queriam saber os números para ganhar na loteria. Elas queriam saber se iam casar, se iam ter filhos, se o fulano era apaixonado por elas. Eram perguntas muito frívolas, muito inúteis, né? Era diversão o objetivo. E Kardec enxergou ali, despertou o seu olhar para a sua verdadeira missão. Ele enxergou ali que existia muito mais do que apenas respostas de coisas inúteis, né? De coisas frívolas. E então ele começou a frequentar cada vez mais essas reuniões e ele passou a fazer perguntas inteligentes, perguntas filosóficas para as mesas. E então o que ele observou? Que as pessoas que estavam ali interessadas em festa, em diversão, começaram a se afastar. E os espíritos, da mesma forma, aqueles espíritos brincalhões, os espíritos que estavam ali por futilidades também, começaram a se afastar. E aí o que restou? Restou um verdadeiro grupo de estudos. Kardec, alguns amigos, umas médiuns, né, que eram mais sérias, e começaram a fazer perguntas. E Kardec ia anotando as respostas. Passou-se um tempo e ele percebe que ele e os amigos têm mais de 50 cadernos cheios de perguntas e respostas. E aí, Kardec nunca pensou em publicar aquilo. Até que um dia ele recebe uma comunicação do seu guia espiritual nessa empreitada. Ele descobre que o seu guia espiritual é Jesus, que estava ali organizando a doutrina dos espíritos, né, para que ela viesse para as mãos de Kardec, que ele assumisse essa missão e publicasse o Livro dos Espíritos. Então, eu vou ler para vocês um trechinho que é bem bonito, que está no livro Obras Póstumas, tá? De Allan Kardec, e é um comunicado do Espírito de Verdade, que é Jesus, em 12 de junho de 1856. O Livro dos Espíritos seria lançado em abril de 1857. Então, olha o que o Espírito de Verdade diz. A missão dos reformadores é cheia de escolhos e perigos. Previno-te de que é rude a tua missão, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Imaginem receber um comunicado desse de Jesus. E Kardec não publicou esse comunicado. Aliás, todos os comunicados, né, todas as cartas que ele recebia de cunho pessoal, ele nunca publicou. Ele pegava aquelas cartas e guardava no fundo da gaveta. Imagina se nós, hoje em dia, recebêssemos comunicações de São Luís, de Jesus e de diversos outros espíritos de escola. Eu acho que a gente estaria publicando no Facebook, no WhatsApp. Bom, isso para descontrair, porque Kardec, na verdade, ele era um homem tão sério, tão digno, tão honrado, era um espírito tão diferenciado, tão evoluído, que ele colocava todas essas comunicações no fundo da gaveta e nunca as publicou. Essas cartas só chegaram a conhecimento público depois da sua morte e foram publicadas no livro Obras Póstumas por seus amigos que reuniram todo esse material
20 anos depois da morte dele. Então isso é muito interessante para a gente observar o caráter desse espírito. Continuando aqui a comunicação, não esqueças que podes triunfar como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Ou seja, Jesus deu um recado. Se você falhar, outros já têm no seu lugar para substituí-lo na sua missão. Mas Kardec, ele não falhou. Ele tomou a mão mesmo na charrua, ele partiu para o trabalho e fez um trabalho magnífico. Inclusive Jesus, o Espírito de verdade, quando se comunica com ele, pede discrição a ele. Então é bom para a gente já ir anotando tudo que precisa para ser um espírito missionário, porque a gente está um pouquinho longe dessa honradez de Kardec. Bom, então, como eu tinha falado, com base na educação que Kardec teve, ele já tinha todo esse material, ele recebe essa missão, ele aceita essa missão e aí ele começa então a organizar tudo, todas as perguntas, todas as respostas, a catalogar. Lembrando que ele, como professor, ele fez isso melhor do que ninguém. E era tudo através, ele tinha um método, Tudo através de observação, então era observar, era comparar e era deduzir. Através do quê? Da fé raciocinada. Ele precisava ter certeza. Então, ele passou a frequentar diversas reuniões, ele fazia a mesma pergunta a diversos médiuns e aí ele pegava as respostas que eram similares e que tinham caráter sério. Então ele fazia essa varredura, ele fazia essa seleção das respostas que eram realmente as respostas mais precisas para aquelas questões. E com isso nasce então o Livro dos Espíritos, que é lançado e que vende todas as cópias. Então, temos aí as obras básicas, o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro lançado em abril de 1857 e que vendeu todas as cópias, mas causou, trouxe muitos problemas para Kardec. Não foi fácil, não foi uma época fácil. Inclusive, tem uma passagem que diversos livros foram queimados em praça pública, no Alto de Fé, em Barcelona. E isso, depois os espíritos falam para ele que isso foi importante, esse ato foi importante, porque fez com que as pessoas tivessem mais interesse ainda pelos ensinamentos do Livro dos Espíritos. Então foi um período muito difícil em que Kardec foi atacado, porque ele era uma pessoa muito bem conceituada na sociedade e muitas pessoas não aceitaram esse livro que ele escreveu, não aceitaram esses ensinamentos. Muitas pessoas refutaram tudo isso, inclusive a Igreja Católica da época. Então foi um período muito difícil. Tanto que Allan Kardec decidiu não assinar com seu próprio nome, o seu nome verdadeiro, Hippolyte, porque ele pensou que ele não tinha esse direito, porque a obra, em primeiro lugar, não era dele, a obra era dos espíritos. Então ele não queria assinar como Hippolyte para as pessoas não confundirem a obra dos espíritos com o homem que ele era, o estudioso que ele era, porque ele não tinha inventado uma teoria e escrito um livro. Ele tinha recebido essa doutrina e recebido a missão de organizar isso tudo num livro. Então ele se lembrou de uma comunicação que um espírito trouxe para ele, de que ele tinha encarnado, ele tinha tido, em uma encarnação, ele tinha sido um druida, um sacerdote, e o nome dele era Allan Kardec. Então ele não teve dúvidas, ele assinou esse livro, o Livro dos Espíritos, com o pseudônimo de Allan Kardec. Mas ele não se escondia atrás do pseudônimo. Todo mundo sabia que ele foi quem tinha organizado o livro. Mas ainda assim, ele manteve, ele quis separar. E uma coisa interessante também é que no prefácio do Livro dos Espíritos
ele é tão correto, tão honesto, que ele diz, olha, eu vou separar aqui, eu vou mudar as letras para ficar bem claro o que é dois espíritos e o que é nota minha, pessoal. Então tem essa diferenciação para que a gente não tenha dúvidas do que vem através dos espíritos e do que é a nota pessoal dele, que aliás são notas certeiras, inteligentíssimas, de um bom senso, assim, apuradíssimo. Depois do Livro dos Espíritos, vem o Livro dos Médiuns e vem o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu diria que é o coração da doutrina dos Espíritos. Se o Livro dos Espíritos é o cérebro, né, porque tem ali a resposta para todas as nossas dúvidas, todas as nossas perguntas, o Evangelho vem como um refrigério para o nosso coração, né? É o coração mesmo da doutrina. E interessante que o Evangelho ele foi escrito, para ele ser escrito, né? Porque Kardec trabalhava muito, incansavelmente. Depois, então, que ele lançou o Livro dos Espíritos, ele recebia muitas cartas e ele fazia questão de responder todas as cartas, além de estar debruçado escrevendo outras obras. E na época, vocês imaginam que na época ele respondia a carta com caneta tinteiro e a luz era de lamparina, aquelas lamparinas que você tinha que colocar querosene para poder acender. E quando ele, por conta dessa lamparina que era de querosene, ele inalava muita fumaça. E os pulmões dele já estavam muito debilitados por conta disso, muitas horas respondendo cartas, escrevendo livros. E os espíritos começaram a alertá-lo de que ele precisava começar a se poupar. Mas a saúde dele já estava frágil. Em uma comunicação, né, em uma carta, ele chega a dizer que estava muito debilitado. E aí ele recebe um comunicado de São Luís, que, uma ordem praticamente, que ele precisava tirar férias. Então ele se refugia numa casa no litoral da França. Ele vai para lá e fica lá, mas quando ele está lá, ele já começa a escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. Então todo mundo achava que ele estava tirando férias e ele vai para lá para poder escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. E na verdade, São Luís, quando deu essa ordem de que ele precisava se afastar, foi justamente porque a espiritualidade queria que Kardec estivesse sozinho, recolhido, né, em comunicação com a espiritualidade, porque o Evangelho é uma obra magnífica, é uma das obras mais importantes da doutrina, é o coração da doutrina espírita. Então, quando ele volta das férias, ele já volta com o livro pronto, que na verdade ele tinha colocado o livro, né, o primeiro nome que ele tinha colocado era Imitações do Evangelho. E depois, por sugestão do Didier, o editor dele, ele trocou para o Evangelho segundo o Espiritismo. Então vocês vejam que ele era humilde, né? Ele se importava com o que era melhor. Ele não se importava se era ele que tinha a melhor ideia para o nome do livro ou se era o editor dele. Ele queria o que fosse melhor. E aí surge o Evangelho segundo o Espiritismo. E depois do Evangelho, para vocês verem como Kardec não brincava no ponto, vem o Céu e o Inferno e a Gênese. E esses livros formam o Pentateuco da doutrina espírita. Quando a gente fala em Pentateuco, são esses 5 livros. Vou beber uma água. Bom, Kardec achava que estava trabalhando pouco, imagina, e ainda começa a produzir a Revista Espírita, que foi, na época, um verdadeiro laboratório, um verdadeiro estudo, né? Um verdadeiro campo para o estudo espírita. Então, ele recebia cartas de diversos lugares do planeta e ele respondia essas cartas. Então, o periódico, né, era uma revista, era um periódico lançado, que foi lançado por Kardec, ele teve 12 volumes e ele foi lançado com a função de divulgação da doutrina espírita e foi lançado com recursos próprios em janeiro de 1858 em Paris.
E ele utilizava a revista para o desenvolvimento e o debate de ideias. Então ele recebia essas cartas e aí ele começava a fazer essas correspondências. Quando ele achava que ele tinha um material interessante, ele publicava na Revista Espírita. As pessoas respondiam à Revista Espírita, né? Abriam, liam a Revista Espírita e mandavam cartas para ele. E aí ele começou a fazer essa troca, esse laboratório, e o que ele achava que era de suma importância ia para a codificação espírita. Ou seja, Kardec era um trabalhador dedicadíssimo. Ele não parou de trabalhar um segundo sequer, mesmo com todas as dificuldades que ele passou, mesmo com a falta de saúde, porque em muitos momentos ele ficou muito debilitado, mas toda a espiritualidade amiga, o tempo inteiro amparando Kardec, sustentando Kardec, e ele era tão esforçado que Kardec desencarna, ele vai atender a porta e ele desencarna. Ele tem, algumas pessoas dizem que ele teve um infarto, outras pessoas dizem que ele teve um aneurisma, mas o fato é que ele morre, ele desencarna, mas depois disso, a Revista Espírita, ele já tinha, né, escrito 2 exemplares, se eu não me engano, e a revista continuou, ele estava sempre adiantado, e depois disso outras pessoas assumiram a Revista Espírita. Um outro dado importante também é que ele fundou a Sociedade Espírita de Paris. Então ele fez muitas coisas importantíssimas para essa doutrina espírita, para que essa doutrina chegasse até nós. Agora, a história do Espiritismo não acaba com Allan Kardec. Isso é muito interessante porque muitas pessoas acham que Allan Kardec trouxe a doutrina espírita e depois disso nada mais aconteceu. E não é bem assim. Então, a gente teve diversos outros estudiosos e propagadores da doutrina espírita. Esse é Leon Denis, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira, Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco. Todos esses têm obras maravilhosas sobre a doutrina espírita que vem complementar tudo que Kardec nos trouxe. Então a gente tem as obras de Chico Xavier, as obras de Divaldo, de Leon Denis, de Ivone, de Bezerra e vários livros importantíssimos que vieram complementar tudo aquilo que Kardec trouxe, que os espíritos trouxeram para nós. Então vale muito a pena, aos poucos, e conhecendo todos esses médiuns que foram tão importantíssimos e que fazem até hoje com que a história do espiritismo continue. E o mais importante de tudo também, os centros espíritas. Os centros espíritas sérios, eles são os templos encarregados de continuar divulgando a boa nova, a mensagem de Jesus que foi reafirmada pelos espíritos. Então, meus amigos, a gente chegou ao final de mais essa aula, agradecendo imensamente a companhia de toda a espiritualidade amiga, a companhia de todos vocês em casa que nos acompanham aqui e pedindo muitas bênçãos, muita luz, muita paz nesses momentos de dificuldade, tendo a certeza de que o Senhor é o nosso pastor e que nada há de nos faltar. Com muita alegria, então, encerramos mais essa aula e vamos agora para o chat que vai estar aberto para as respostas das perguntas e das dúvidas que vocês tiverem. Semana que vem teremos a nossa aula, a nossa terceira aula, então fiquem conosco e não esqueçam de divulgar os cursos e as palestras da nossa casa. Muito obrigada e uma boa noite.